Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente no coração de todos nós. E hoje, 28 de janeiro de 2023, celebramos São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Aqui nos diz: Tomás nasceu em 1225 e morreu em 1274. Dominicano, formou-se no mosteiro de Monte Cassino e nas grandes escolas do templo, e se tornou mestre dos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viterbo e Nápoles, imprimindo ao seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas, especialmente na célebre Suma, ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influxo determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e das pesquisas teológicas nas escolas do século seguinte. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos padecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, aqui estamos atentos à palavra do Senhor, pedindo a Deus que guie, ilumine e abençoe a todos nós. Na lógica da vida e na lógica da nossa história, nós nos deparamos sempre com realidades conflituosas, difíceis, e nem sempre é fácil seguir Jesus. Nem sempre é fácil a gente acompanhar Jesus no decorrer da vida, até porque nem sempre também Jesus nos garante segurança, nos garante paz e tranquilidade. Nós ouvimos o primeiro trecho de Marcos, e é bom a gente lembrar que Marcos é o primeiro livrinho de catequese, é um conjunto de 5 livrinhos, e foi escrito para aqueles que estavam se preparando para o batismo, e o que gira em torno de Marcos é quem é Jesus. E no Evangelho de Marcos, Jesus está procurando um discípulo. E nessa busca de saber quem é Jesus, nós nos deparamos com essa parte agora que termina: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus está no finalzinho de um dia, viu? Ao cair da tarde, Jesus diz aos discípulos: Vamos para outra margem. No finalzinho do dia, atravessar um lago significa estar à noite ou navegar no escuro, mas mudar de margem, mudar de horizonte, mudar de caminho, de trecha. Entrar no barco com Jesus e ir para outra no finalzinho do dia é algo muito corajoso para um pescador, porque se você não tem referência, não tem luz, naquela época você pode se perder e não se sabe para onde você vai estar navegando. Mas Jesus está junto. Jesus está junto dessa viagem. Ele está no mesmo barco. E ao estar no mesmo barco, significa que o que acontecer comigo acontece com ele também. Estar no mesmo barco significa. E no meio da viagem, ventos contrários, bate contra o barco. O vento contrário aqui
na Bíblia tem sentido daquilo que vai nos impedindo de fazer aquilo que Jesus quer. Jesus nos pede para entrar no barco e atravessar e ir para outra margem. Ventos contrários significa tudo aquilo que é contra a gente fazer isso. Aquilo que quer nos afundar, aquilo que quer o fracasso, aquilo que quer a nossa derrota. A gente quer rezar e não reza, a gente quer perdoar e não perdoa, a gente quer conviver e a gente não convive, a gente quer se encontrar e não se encontra, a gente quer melhorar e não melhora, a gente quer ajudar e não ajuda, a gente quer crescer e não cresce. Então esses ventos contrários que vai nos acompanhando no decorrer da nossa vida, às vezes nos dá um certo desespero. E os discípulos, ao ver que o barco estava a ponto de afundar, encontram Jesus dormindo lá no fundo. Quer dizer, nem a bagunça, o vento, o balanço tira a paz de Jesus. Nem toda essa bagunça, essa situação delicada, tira o sono de Jesus que dorme sobre um travesseiro. Está dormindo confortavelmente sobre um travesseiro. Isso não o incomoda. Mas os discípulos estão apavorados, nós vamos morrer. E eles vão até Jesus e perguntam, mas você não se importa? Nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, nós estamos aqui quase afundando, a gente não está dando conta, e você está dormindo. Nós estamos aqui quase afundando e você está dormindo. Que paz é essa que Jesus tem que nós não temos? Diante de situações complicadas de ventos contrários, diante de situações delicadas de ventos contrários. Quem é esse Jesus que diante de um vento contrário, uma tempestade, o trem está quase afundando, o cara está dormindo em paz? E por isso o pedido, o desespero dos discípulos, às vezes é o meu pedido às vezes, e também acho que o pedido de muita gente. Jesus, mas você está dormindo, você não se incomoda, você não se importa com a gente? Você não está nem aí para a gente? Você não está vendo que a gente está padecendo? Você não está vendo que a gente está quase afundando? Que a gente está com medo? Que a gente não está dando conta? Às vezes a minha vontade também é dizer a mesma coisa para Jesus. É dizer a mesma coisa. Mas, Jesus, a gente luta tanto nessa igreja, o trem não vai. A gente passa a vida dentro do mundo da igreja, da religião, a gente não vê. E o que a gente vê não tem nada a ver com o evangelho, é só vaidade de mídia, viu? É só gente buscando fama, poder, sucesso. E não está tendo testemunho. E quando a gente vê testemunho, a gente vê uma certa vaidade da pessoa. Ô Jesus, você não se importa, nós estamos padecendo. E Jesus levanta, e talvez Jesus vai levantar e mandar o vento. Silêncio e cala-te. E tudo fica calmo. E Jesus olha para os discípulos, viu? E diz, vocês não têm fé? As palavras por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que somos tão medrosos? Ainda não temos fé? É claro que a gente vive em torno do medo, né? O medo nos impede de muita coisa. O medo nos tira a liberdade, o medo nos aprisiona, o medo nos faz viver trancados, o medo nos faz não se aproximar de ninguém, o medo nos faz desistir de muita coisa. E aí vem Jesus, por que sois tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque eu estou no barco com vocês. Se vocês se afundarem, eu também afundo. Se vocês morrerem, eu também morro. E se eu joguei vocês aqui, e se isso acontecer, eu fracassei na minha missão. Porque se eu morrer atravessando um mar, por causa de uma onda, de um vento, de uma tempestade, e matar vocês, eu não sou nada. Eu não sou filho de Deus. Não tem sentido eu vir falar de salvação e eu coloco vocês e perco vocês numa tempestade no meio. Vão aprendendo que sempre haverá ventos contrários.
mas é preciso perder o medo e ter mais fé. E aí vem também a volta pergunta, mas quem que é ele que manda até no vento e no mar? Quem é esse homem que até a natureza obedece? Quem é esse que tudo que ele fala até o vento obedece? Por isso, na nossa reflexão de hoje, cabe a nós pedir a Deus que nos dê a paz necessária para que quando a gente estiver com medo e sem fé, a gente possa gritar por Jesus, correndo o risco de receber um puxão de orelha dele, mas para que a gente possa ter a intenção e entender que Jesus está no barco com a gente. E ele não pode e não vai deixar que a gente afunde. E ele não vai afundar nos levando junto, porque não é essa a missão de Jesus. Mas ele exige de nós coragem e fé. Para continuar no barco de Jesus é preciso ter coragem e fé. Então peçamos a Deus que nos dê coragem, nos dê fé, para que a vida possa seguir o seu caminho em paz, com perseverança e alegria e esperança sempre. Um abraço e até mais.